Convidamos a Vale, que vai palestrar sobre o projeto Melhoria da Eficiência Energética na Frota de Transporte através de modelos de IA, direcionando intervenções de vias na mina de Mariana. Convidamos para a apresentação deste tema Edmária dos Santos, analista de operação, e Rafael Augusti, engenheiro de operação. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou Rafael, Edmara, a gente vem representar o Complexo Mariana pela Vale. O nosso tema é melhoria da eficiência energética usando a frota de transporte através de modelos de inteligência artificial direcionando intervenções de vias. Então, falando um pouco aqui para vocês, né, sobre o objetivo do nosso trabalho. Então, a gente precisou aí construir, né, um fluxo de trabalho onde seria possível a gente priorizar todas as intervenções que, através do sistema embarcado da Cascadia, a gente ia conseguir monitorar, né, nas nossas vias o consumo de combustível. E, além disso, né, a gente precisava conseguir medir nessas intervenções que seriam realizadas, o consumo de combustível, a velocidade média dos nossos equipamentos e também, né, a emissão do CO2. E aí, além de tudo isso, a gente ainda precisava conseguir fazer uma similaridade entre o consumo, né, a redução do consumo dos equipamentos que a gente instalou, o sistema embarcado da Cascadia, e os que a gente não instalou, porque o teste foi feito em apenas 25% dos nossos equipamentos lá de Mariana. E aí, sobre toda a estruturação desse processo, né, foi um projeto que teve uma duração efetiva de um mês de coleta e trabalho de dados. Basicamente, toda a parte de coleta de informações, de geração de relatório, a equipe da Cascadia fez esse serviço para a gente de forma completa e integrada com o hardware e software. Esse relatório era gerado e com ele vinha uma priorização georreferenciada dos pontos da mina que a gente deveria ter atuação. Como que funcionava essa priorização? O mapa de calor que vocês estão vendo é a visualização de software, os pontos quentes era onde a gente tinha algum ponto de desvio de indicador, então poderia ser elevada a vibração, poderia ser um consumo excessivo de diesel naquela região, e com base nessa visualização do problema, a gente era direcionado pela equipe da Cascadia a atuar nesses pontos. A gente sabia onde e o que era o problema, mas não o porquê que ele estava sendo causado. E aí, por isso, a gente direcionava a equipe de campo, então toda semana a gente ia a campo com esse mapa em mãos, né? Era um mapa que era gerado, ele era traduzido desse mapa para um mapa de Google Maps, Google Earth, e a gente ia com o celular, né, em campo para poder saber exatamente o ponto que aquela região vermelha ali estava gerando o desvio. E aí com isso a gente tinha mais assertividade e muito mais agilidade para poder chegar na causa raiz do problema. Com isso, né, a atuação ficava bem mais clara, a gente acionava o planejamento, a equipe de infraestrutura para poder fazer a atuação naquele ponto. Então, seja um borrachudo, um ponto de ondulação, alguma imperfeição de grade, até otimização de raio de curvatura, tudo para poder tentar reduzir o consumo de diesel naqueles pontos. Feito isso, né, aí a gente retorna para a sala no sentido de fazer a análise de eficácia. Então, fazer o antes e o depois desses indicadores, né? O retrato do antes a gente tinha, o depois a gente sabia que depois da intervenção ia gerar algum resultado. E isso é feito também pela equipe da Cascadia. Então, eles conseguem fazer a segmentação desses trechos. Então, os trechos quentes, né, onde a gente tem desvio de indicador, é possível você desenhar um trecho dentro daqueles pontos de calor
e esse trecho ser monitorado dia a dia, hora a hora, tempos em tempos, para você poder ter uma curva, né, temporal do indicador daquele trecho, daquele segmento de trecho. E aí, com isso, a gente consegue visualizar como estava o indicador antes e depois da intervenção. E aí entra toda a parte de expertise técnica, né, de machine learning, para poder trabalhar com uma quantidade imensa de dados que era gerado. E, como a Edmara falou, a gente fez a instalação desses hardwares em 25% da nossa frota. Mas quando a gente fala de intervenções em vias, em acessos, todos os outros equipamentos também vão usufruir daquele benefício. Então, a gente fazia a extrapolação daqueles ganhos, né, que a gente estava medindo em 25% para 100% da frota, e assim conseguir fazer a mensuração daquele ganho efetivamente. Então, em termos de consumo, né, esse é um exemplo de umas intervenções, não é o resultado final, mas uma das intervenções a gente conseguiu reduzir o consumo de diesel em 28,7%, antes e depois, né? O consumo específico também, né, a taxa de combustível em litros por hora trabalhada reduziu também. E com isso a gente também, quando você tem uma via, né, um acesso, uma pista mais perfeitas condições de tráfego, a velocidade do equipamento também naturalmente tende a ser maior. Ou seja, o seu tempo de ciclo vai reduzir, você aumenta em produtividade. Então, esses foram os dados que a gente foi coletando, trecho a trecho, trabalho a trabalho, durante um período de um mês, né? E aí, né, para fechar o trabalho, a gente trouxe aqui para vocês os principais resultados alcançados. Então, durante todo esse processo que o Rafael falou para vocês, foram feitas mais de 100 intervenções nas nossas vias do Complexo Mariana. Então, foram feitas correção de grade, raio de curvatura, questões de acerto de borrachudo, ondulações de via. Então, a gente melhorou as nossas vias. E aí, com isso, foi possível mapear, né, 5% de redução do consumo de diesel nesses locais onde foi feitas as intervenções. E aí, a Cascade também consegue medir para a gente o ganho de velocidade. Então, foi 9% de aumento na velocidade média naqueles trechos. E aí, com isso, a gente conseguiu melhorar 6,3% na produtividade dos nossos equipamentos de transporte. Aí, aprofundando um pouco mais, né, nesses resultados, a gente fez um levantamento, né, não é o que está acontecendo no momento, mas a gente viu a possibilidade que, se a gente conseguir manter essa produtividade de 6% a maior, seria possível a gente hibernar em torno de 9% dos nossos caminhões, com isso reduzindo ainda mais, né, o nosso custo com combustível, reduzindo ainda mais a emissão de CO e, consequentemente, né, todo o custo operacional desses equipamentos que seriam hibernados. É isso, pessoal.